Olá, galera do 8º ano do Camões Pinóquio. Estamos aqui com a nossa aula de Ciências Biológicas. Essa é a aula 6 da sequência desde que começamos essas videoaulas. E nós vamos falar agora, vocês viram o sistema circulatório e vão ver agora o sistema imune, ou seja, o sistema de defesa do corpo que está relacionado ao sistema circulatório. Porque as células de defesa são produzidas na medula óssea vermelha, muitas delas migram para o sistema linfático, que é um sistema paralelo ao circulatório, e lá são ativadas para realizarem a defesa do corpo. Como vocês viram em circulação, os glóbulos brancos são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, ok? Contra possíveis invasores. Então, é uma verdadeira guerra. Bom, vamos lá. O sistema imune, ele tem basicamente células chamadas de leucócitos, como eu acabei de falar, glóbulos brancos, também é o sinônimo, ok? E essas células têm várias formas. Algumas fazem fagocitose, englobam o corpo estranho, o antígeno, uma bactéria, um vírus, um protozoário e digerem esses corpos estranhos. Ou então, a outra forma básica é a produção de anticorpos, que por sinal é a mais comum. Só que, dentre os glóbulos brancos, eles dividem várias funções. Como eu falei, no sistema linfático principalmente, vocês têm alguns glóbulos brancos que são ativados, chamados principalmente de linfócitos T ou linfócitos B. Os linfócitos T, além de reconhecer os corpos estranhos que estão invadindo o nosso corpo, eles também, alguns, matam células ou vírus que são estranhas ao corpo. Bactérias, protozoários, fungos. Alguns, eles simplesmente avisam aos demais da entrada de um corpo estranho. E outros memorizam, aí nós vamos lá para os linfócitos B, que são células que, quando ativadas pela presença de um corpo estranho, produzem anticorpos em grande escala. Existem glóbulos brancos, células de defesa B, que são de memórias. E aí o que eles fazem? Armazenam, devido à presença dos anticorpos, sobre a sua superfície da membrana celular, alguns desses anticorpos que foram produzidos para combater aquele antígeno. E aí, quando a pessoa, numa outra ocasião, tem contato com aquele invasor, elas já produzem defesas de uma forma muito mais rápida. Por isso que para algumas doenças que sensibilizam as nossas células de memória, nós só pegamos uma vez. Sarampo, cachumba, catapora, rubéola. Por quê? Porque as nossas células de memória, chamadas de linfócito B de memória, elas já reagem de uma forma muito mais intensa a uma mínima entrada em contato do nosso corpo com aquele corpo estranho, com aquele antígeno. Ok? E isso é ativado no sistema linfático. Bom, partes do sistema linfático. O sistema linfático, ele é formado por vários vasos que percorrem nosso corpo semelhantemente aos vasos sanguíneos, porém mais finos e com um líquido interno que não tem cor, não é vermelho, porque não tem hemácia. Tem apenas o líquido com alguns sais, algumas proteínas, inclusive anticorpos, e tem células de defesa, glóbulos brancos. Além desse sistema de vasos, existe ainda alguns órgãos, como é o caso do timo, que fica atrás do osso aqui do tórax, chamado de externo. Esse timo ativa principalmente os linfócitos T. Ok? Temos o baço, o fígado e temos os gânglios ou nódulos linfáticos,
que são espalhados pelo corpo, regiões mais entumecidas do vaso linfático. Por exemplo, quando temos uma infecção na garganta, esses gânglios linfáticos que estão aqui ao lado, abaixo do nosso pescoço, eles incham, como que a gente chama de ínguas, né? Pode ser aqui do pescoço, pode ser na região da virilha, pode ser embaixo dos braços, dependendo do local aonde o antígeno esteja atacando mais intensamente. E aí eles vão ativar mais glóbulos brancos para defender o corpo. Por isso o inchaço. Estão em plena guerra. Quando tem uma guerra, a quantidade de homens no exército, de armamento, é muito maior do que quando nós não estamos em guerra. Ok? Bom, vamos ver ali no próximo slide, né? Os componentes do sistema linfático. Falei já da maioria deles. Então tá lá, ó, linfonodos, os gânglios, a linfa, que é o líquido esbranquiçado que por onde se deslocam boa parte dos glóbulos brancos que são ativados, os vasos linfáticos, onde corre a linfa, e o baço. O baço é responsável principalmente por destruir hemácias velhas, e aí o corpo produz novas. Por isso que o baço é um órgão avermelhado, assim como o fígado, que tem várias funções, também faz isso. Destrói células velhas do sangue, principalmente hemácias. Ok? Bom, temos ali também um outro órgão do sistema linfático, que eu ainda não havia falado, okay? Que são as tonsilas. Falamos do timo e ali as tonsilas palatinas, ou seja, as amígdalas. A gente tem, quando tem uma infecção, normalmente é uma infecção da garganta, as amígdalas ficam inchadas, assim como os gânglios. Então, é uma região também de ativação de glóbulos brancos na região atrás do palato, que é o céu da boca. Ok? Bom, células de defesa. Então, temos ali, ó, células do sistema imune, ok? Todas elas são glóbulos brancos. Como eu havia falado antes, macrófagos que defendem o corpo englobando, fagocitando, que vocês viram lá no 7º ano, que algumas células fazem isso, englobam e digerem algum alimento, nesse caso, os corpos estranhos. Os linfócitos, que produzem basicamente anticorpos. E aí temos linfócitos, como eu falei, T e B. O B são ativados na forma de plasmócitos, produzindo anticorpos. E tem os B de memória, que armazenam consigo a composição daquele corpo estranho, para quando ele vier a entrar de novo, poderem rapidamente reagir a ele. Os linfócitos T, temos ali os auxiliares, ou CD4, que identificam o corpo estranho e avisam aos demais da presença daquele corpo estranho. Temos os linfócitos T matadores, CD8, que recebem a informação do linfócito T auxiliar e combatem, matam os corpos estranhos. São chamados também de linfócitos T killer, matador, ok? Bom, imunização artificial. Quando nós nascemos, durante a nossa gestação, antes mesmo de nascermos, a mãe passa para o embrião alguns anticorpos pela placenta, poucos, mas ela acaba, além de nutrir o embrião, com os nutrientes que ela ingeriu e digeriu, ela também vai passar anticorpos. Esses anticorpos são uma imunização natural para a criança que não tem ainda o sistema imune formado. Outra forma da mãe passar para a criança anticorpos é através da amamentação. Mais um motivo, além dos nutrientes essenciais, mais um motivo para a amamentação das crianças recém-nascidas.
pelo menos até 1 ano de idade. Por quê? Porque no leite, não exatamente no leite, mas num líquido amarelado que sai junto com o leite das glândulas mamárias da mãe, chamado de colostro, ali também tem anticorpos que a mãe fornece para a criança. E assim ela tem uma defesa proveniente do corpo da mãe. Agora, tem também imunização artificial. São de 2 tipos. A vacinação, ou seja, as vacinas. A vacina é um medicamento produzido com o antígeno morto, sem capacidade de se reproduzir, ou vivo, é chamado de atenuado. Por quê? Porque ali você não tem o material genético daquele antígeno, seja uma bactéria, seja um fungo ou um vírus. Sem material genético, ele não se multiplica. Ah, mas por que eu vou injetar um vírus, uma bactéria mortos ou fragmentados e sem capacidade de reprodução? Porque aí o nosso corpo vai identificar as proteínas estranhas que esses seres prejudiciais à saúde apresentam e aí vai produzir anticorpos específicos para matá-los. Ah, mas eles já estão mortos. Mas aí o que vai acontecer? Quando a pessoa entrar em contato com aquele antígeno presente na vacina, o corpo dela já tem anticorpos suficientes para que aquele antígeno não venha a se multiplicar e não cause a doença. Então a vacina, ela é uma ação preventiva, previne para que o indivíduo não fique doente. E também tem uma outra classificação para a vacina, é uma imunização ativa. Por quê? Porque ela estimula o corpo, devido às proteínas do antígeno, a produzir defesas contra aquele antígeno específico. Então, a vacina tem ação preventiva e é uma imunização ativa. Ativa o nosso sistema imunológico para que produza anticorpos. O segundo que é citado ali são os soros. O soro é um medicamento que antigamente era produzido somente a partir de alguns animais, como boi e cavalo. Você pegava lá o antígeno e você queria produzir anticorpos e injetava desses animais. Depois de algum tempo, como eles eram resistentes a esses antígenos, você tirava um pouco do sangue do animal, como se fosse uma doação de sangue, e desse sangue separava a parte líquida, o plasma. Na parte líquida estavam os anticorpos que o animal produziu em grande escala para aquele antígeno. Esses anticorpos eram purificados e aí você tinha o soro para aplicar em pessoas que já estão doentes. Então o soro é um medicamento que vai combater a doença diretamente, ele não vai prevenir. Então ele tem uma ação curativa para combater o antígeno, matá-lo e curar a pessoa daquela doença. Então é quando a pessoa já está doente. Por isso que não é uma ação preventiva, e sim curativa. É uma imunização passiva, ou seja, o corpo não é estimulado a produzir anticorpos. Ele simplesmente recebe os anticorpos prontos no soro e aí combate a doença. Por isso que é uma imunização passiva. O corpo não precisa reagir na produção de anticorpos, que ele já recebe pronto. Beleza? Bom, doenças autoimunes. Algumas doenças o corpo desenvolve através da produção de anticorpos contra o próprio corpo. Então, por exemplo, a diabetes mellitus, que é uma doença que o indivíduo não consegue controlar a taxa de açúcar, glicose no sangue, na maioria das vezes é porque o indivíduo não produz um hormônio que é produzido no pâncreas, que nós vimos lá em digestão. Ele produz o hormônio insulina.
que abre as células do corpo como se fosse uma chave para que a insulina entre nas células, a insulina e a glicose. E aí a glicose ela vai ser usada como fonte de energia para a célula. Se o indivíduo não produz a insulina, a glicose no sangue aumenta, porque não entra nas células. E o corpo fica sem energia, embora tenha no sangue acumulada. Veja bem, a diabetes ela tem algumas causas, inclusive genética, uma predisposição. Não significa que todo filho de uma pessoa diabética vai ter, mas ele tem uma chance, uma predisposição maior a desenvolver essa doença. Mas alguns casos de diabetes ocorrem por quê? Porque alguns vírus atacam as células produtoras de insulina lá no pâncreas, e aí o corpo, quando identifica aqueles vírus, tenta destruí-los e acaba destruindo as células do pâncreas que produzem insulina. Isso é um exemplo de doença imune, autoimune, que destrói células, partes do próprio corpo. Ok? Bom, temos aí no livro 2 de Ciências, no capítulo 11, módulo 43, página 166 até a 169. Temos vários exercícios, ok? Então tentem fazer esses exercícios, vocês receberão o gabarito, e aí, daqui, provavelmente na próxima semana, nós vamos ter uma aula só para a gente comentar algumas questões, exercícios sobre as matérias que nós vimos até agora. E embora vocês tenham recebido o gabarito dos exercícios, nós vamos fazer mais alguns aqui na aula para podermos tirar dúvida sobre digestão, respiração, circulação e sistema imune. E aí na outra semana veremos a parte, começaremos a ver excreção dos animais, inclusive humana. Ok? Então por enquanto, aquele abraço, fique com Deus e a gente se vê em breve, se Deus quiser.